Deixa Cristo te lavar e te santificar. Parte 21, dia 2 de julho de 2026. 3. O caso de suas almas é muito desesperador, que não obtêm o bem da palavra, e esses são todos os que não obtêm convicção por ela, ou não são estimulados por ela a procurar ser purgados de sua imundície, que não são apontados a Cristo como a única pia, e nunca participe de seu sangue e espírito por ela. Estes são aqueles sobre quem o grande meio de lavar do pecado é ineficaz, de quem o Senhor pode dizer com justiça, como Ezequiel 24:13: na vossa imundícia está a lascívia, porque eu vos purifiquei e não fostes purgados. Não sereis mais purgados da vossa imundícia, até que eu tenha causado a minha ira para descansar sobre você. 4. Por último, eles não acreditam na palavra, que não são purificados no coração e na vida por meio dela, pois, como o apóstolo diz dos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 2:13, quando você recebeu a palavra de Deus que você ouviu de nós, você a recebeu não como a palavra dos homens, mas como é na verdade. A palavra de Deus que opera eficazmente também em vós que credes. Se a palavra fosse recebida pela fé, não poderia deixar de ser santificadora, mas contemplando a impiedade dos homens e mulheres, podemos clamar como Isaías 53:1. Quem creu na nossa pregação? Revelado. A palavra pregada não é verdadeiramente crida, portanto não produz frutos. Em segundo lugar, Cristo lava os pecadores pelos sacramentos. Efésios 5:26. Portanto, o batismo é dito para nos salvar. 1 Pedro 3:21. Os sacramentos são meios externos de lavagem espiritual e são efetivados pelo Espírito, sendo recebidos pela fé, mas não de outra forma em sujeitos capazes de acreditar, pois Deus não comunicou a virtude de santificar aos elementos quanto às causas naturais que funcionam necessariamente. 1 Pedro 3:21. O uso dos sacramentos para a lavagem dos pecadores está aqui. 1. Os sacramentos indicam-nos a pia onde podemos ser lavados, representando os sinais de Cristo com o seu sangue santificador. Por isso, o apóstolo diz, 1 Coríntios 10:16, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo. O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo. Eles colocam a pia como se estivesse diante de nossos olhos e nos chamam a pensar nela e em nossa necessidade dela. Nisso, Cristo é como que crucificado diante de nossos olhos, seu sangue jorrando para nossa lavagem. 2. Os sacramentos confirmam nosso direito a ela e nossa acolhida a ela como seus. Por isso, o apóstolo diz a respeito de Abraão, Romanos 4:11, ele recebeu o sinal da circuncisão, um selo da justiça da fé, que ele ainda era incircunciso, para que ele fosse o pai de todos os que creem, ainda que não sejam circuncidados, para que a justiça lhes fosse imputada também. O sangue de Cristo é muito precioso, mas há uma concessão dela feita a nós na palavra, que é nossa carta, e os sacramentos a selam. A palavra diz, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Os sacramentos o selam, para que sejamos animados e encorajados a vir com ousadia e fazer uso dele para nossa santificação. 3. Os sacramentos apresentam
exibem e aplicam a nós que cremos. 1 Coríntios 11, 24. Como por terra e pedra entregues a um homem por um direito legal, ele é possuidor da casa ou terra. Assim, pelos sacramentos recebidos pela fé, Cristo e todos os seus benefícios são aplicados a nós, para a nossa purificação. Uma inferência deve fechar este ramo. Portanto, podemos tentar se os sacramentos são eficazes para nós ou não, quer os tenhamos recebido com fé ou não. Enquanto as pessoas nunca são mais santas por todos os sacramentos que recebem, quanto mais pior sua doença é mais confirmada, sua imundícia é mais fixada nelas. Mas quando eles incitam a alma a fazer uso de Cristo para a santificação, e os homens recebem um côvado adicionado à sua estatura espiritual, é um bom sinal. Em terceiro e último lugar, Cristo lava os pecadores pelas aflições. Por isso o profeta diz, Isaías 27:9, por isso a iniquidade de Jacó será expurgada, e isso e todo o fruto para tirar o seu pecado. Eles também são apenas meio externos nas mãos do Espírito e não podem purificar por si mesmos, mas o Espírito faz uso deles para purificar os pecadores. Há duas maneiras de purgar a imundícia, pela água e pelo fogo, como aprendemos em Isaías 4:4. Quando o Senhor tiver lavado a imundícia das filhas de Sião e tiver purgado o sangue de Jerusalém do meio dela, pelo espírito de julgamento e pelo espírito de fogo. As aflições são o fogo de Deus para esse fim. Seu uso na lavagem é 6 vezes maior. 1. As aflições são memoriais nossas, e assim nos faz pensar em olhar para trás em nossas contaminações, como eram para os irmãos de José, quando eles disseram, como Gênesis 42:21, nós somos verdadeiramente culpados em relação ao nosso irmão, porque vimos a angústia de sua alma quando ele nos suplicou e não quisemos ouvir. A aflição não sobrevenha. O próspero pecador chafurda a vontade em sua imundícia, mas quando Deus coloca sua mão aflitiva sobre ele, quanto mais afiada a consciência e prontamente mais desperta de seu sono, e lerá prontamente o pecado fora do castigo. Amém. Tem continuação. Obrigado a Deus pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Amém e amém.